que Jesus fez ele andar. E fico pensando assim, cara, o cara estava lá e Jesus faz ele andar e ele volta a andar e tudo mais, mas como eu posso perceber isso? E aí eu me volto mais uma vez para o nosso grupo, para a nossa comunidade, para a nossa galera, as pessoas que a gente tem caminhado e a gente tem vivido juntos. Essa experiência, né, de ser cristão. E muitas vezes tem pessoas que estão paralisadas na vida. Amigos nossos que estão paralisados por vários motivos. Pode ser porque perdeu um emprego, perdeu uma pessoa querida. Pode ser porque está com uma doença grave. E muitas vezes essa pessoa se afasta da caminhada ou desanima. E às vezes a gente nem vai atrás saber qual é, qual foi e o que é que a gente podia fazer por elas. A gente às vezes faz isso, cara, a gente não percebe, a gente está tão adrenalizado na nossa história que a pessoa está quebrada, a pessoa está paralisada. E a gente não chega junto dela e a gente não faz a diferença nesse sentido. Muitas pessoas elas param no meio da caminhada, nessa caminhada cristã, nessa caminhada de vida abundante. Você já parou para se dar conta quantas pessoas começaram a caminhada com você, participaram com você de momentos alucinantes, seja no ministério, seja na sua vida, seja na sua tribo, e de repente elas hoje não estão mais com você, e você se lembra, cara, é mesmo, fulaninho sumiu. Quantas vezes a gente chegou junto para saber qual era, qual foi? A pessoa de repente paralisou no meio da caminhada por qualquer motivo, como eu falei, e muitas vezes estava esperando só que você chegasse, ou eu chegasse e dissesse, cara, te levanta e vamos continuar. Tem muita coisa massa para ser vivida ainda. Vamos tentar entender essa caminhada aí, vamos tentar entender o que Deus tem para a gente aí pela frente. Esse é o nosso desafio, em fazer o cara voltar a andar e voltar a caminhar com a gente. Eu olho para Jesus com o leproso, ele tocando o leproso, e eu percebo assim, como a gente é preconceituoso muitas vezes. Eu não sei vocês, mas eu já tive muita experiência assim de repente, pessoas assim que não estão enquadradas no perfil que a gente quer, e no perfil da que a gente imagina que seja o cristão, e a gente não quer se relacionar com ela, não quer caminhar com ela. A gente discrimina o cara um pouco diferente do que a gente crê que é o perfil do cara, da menina que é a menina, e muitas vezes a gente exclui, a gente rotula e diz, esse não é cristão, ou eu não vou com a cara dessa pessoa, ou esse tipo de pessoa não dá certo para eu caminhar, quando na verdade Jesus caminhou com todos, chamou todos, do leproso ao cobrador de imposto. E a gente às vezes é muito criterioso com quem a gente caminha, com quem a gente se relaciona, e a gente rotula muitas vezes sem nem conhecer direito. E muitas vezes a gente faz com que a pessoa não possa ter nem oportunidades que ela poderia ter dentro de uma caminhada, dentro do ministério. Pessoas que às vezes você coloca um desafio na vida dela, e aí você transforma a vida dela. Esse cara vem aqui para perto, vamos caminhar aqui, vamos estar aqui junto. Ah, cara, mas o cara é doidão, de vez em quando ele vira a cabeça e sai, toma todas e faz uma presepada. E aí? Cara, deixa, cara, Deus vai estar trabalhando nele. O teu papel, meu papel, o seu papel é estar com ele perto. Cara, vem para perto. Cara, a gente está com saudade de você. Ei, cara, como é teu nome? Inclusão. O ministério de Jesus, o cristianismo é um ministério de inclusão, não é de exclusão. E a gente muitas vezes exclui. E a gente não toca. E a gente diz, chega quase a dizer, é leproso, leproso, tchau. Eu falo isso para mim e para você, sabe, cara? A gente faz isso sem perceber, porque a gente é humano, a gente é falho. Mas o convite que eu estou fazendo para você hoje aqui é para refletir. Porque tudo isso aqui é missão. Tudo isso aqui tem a ver com missão e com o nosso papel como cristão. E eu falei que eram 3, mas são 4. Vou falar mais uma. Jesus traz visão para o cego. E antes de eu achar que Jesus está querendo que eu faça pessoas cegas enxergarem, eu percebo que eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio nas pessoas que eu caminho, nas pessoas que eu convivo. Não é de estar dizendo o que elas têm que fazer, porque esse não é o meu papel, nem é o seu papel. O nosso papel é poder dar possibilidades e condições da pessoa enxergar com os próprios olhos.
dela deixar de ser manipulada, independente do poder que seja que manipule ela, mas que a gente possa ter o senso crítico de fazer com que ela possa perceber e que a gente possa fazer com que ela enxergue. De repente ela não enxergou Deus ainda na vida dela e você tem esse papel, eu tenho esse papel de fazer isso. De repente ela não enxergou ainda o que ela precisa fazer como cristã, ou então ela está sendo conduzida e você percebe que ela está sendo manipulada. Sabe uma coisa que acontece? A gente muitas vezes, mesmo cristão, a gente lê o fulano, lê o cicrano, lê o beltrano. E na hora que a gente vai dar uma opinião, a gente dá a opinião do fulano, do cicrano e do beltrano. É constatado que o povo cristão lê mais livros cristãos do que a Bíblia. Se você parar para perceber, você está tomando decisões, e eu também. Muitas vezes a gente está lendo e tira conclusões a partir de escritores que escreveram. Muitas vezes a gente não pega o Evangelho e diz assim, cara, eu vou ler o Evangelho e vou pedir a Deus que Ele fale comigo. Vou buscar de repente um respaldo histórico para entender algo que está colocado ali. E para interpretar e para entender. E muitas vezes a gente está enxergando com olhos que não são os nossos e de autores. E muitas vezes autores americanos que não têm quase nada a ver com a nossa realidade. Então fica aqui uma crítica, sabe, cara? E um convite para mim e para você, para a gente estar sempre com os olhos abertos. É preciso ler? É, sim. Mas a gente tem que ler e questionar, sabe? Não é dizer assim, cara, eu vou ler tal livro e de repente quando termina o livro você virou o cara que você leu. Aí você vai ler o outro livro, aí se transforma no outro cara. Que a gente possa ter um senso de ler e de tirar o que tem de melhor, porque todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Eu tenho coisas boas e tenho coisas ruins em mim. Posso estar falando besteira em alguns momentos e Deus pode estar me usando poderosamente em outros. E a gente tem que fazer essa filtragem, porque nós somos humanos e não somos perfeitos. E eu fico pensando assim, por falar em limitações. Eu digo, cara, eu fico às vezes pensando, né? Penso demais, né? E eu fico pensando, cara, a galera vem e diz assim, de repente você está aí, você está pensando, poxa, Carlos, mas eu tô tão, não estava afim, né? Não era esse tipo de palavra que eu queria ouvir, não, cara. Ó. Não era isso que eu queria, não. Eu queria chegar aqui, eu estou mal, estou cansado, vim do meu trabalho, vim da minha faculdade, levei a maior bronca dos meus pais, briguei com o namorado, estou mal. E eu queria somente vir para a igreja, sentar aqui no culto do surfista, que é um culto da galera do surf, e queria ouvir uma palavra de conforto. Queria ouvir algo do coração de Deus, dizendo que eu tenho força, eu tenho ânimo, que eu vou ser superado, que eu vou passar por essa dificuldade, e que eu queria que o cara que estivesse falando, estivesse dizendo que você vai superar e que tudo vai dar certo, que vai ser tudo maravilhoso na sua vida, que isso aqui vai passar e tal, né? Isso é massa, eu acho maravilhoso, cara. Mas eu tenho também uma coisa para contar para vocês. Teve uma época na minha vida que foi uma época que eu creio que foi uma das épocas que eu estava mais quebrado, sabe? Foi uma época que eu estava mal. E tudo que eu queria era só isso. Era me aquietar e ser levantado e ouvir alguém dizer, tal, Deus vai te curar, Deus vai superar tudo isso no seu coração, você vai encontrar a solução e tal. É uma coisa que dá ânimo, é uma coisa que leva você para casa feliz, mas você de repente se encontra novamente com um problema.